Nesta aula serão abordados os efeitos, assim como os estímulos secretores dos hormônios adrenocorticais. Então, nós precisamos entender que, dentre as glândulas endócrinas do nosso organismo, as adrenais, então as glândulas adrenais, que estão localizadas sobre os rins, então como nessa imagem aqui nós temos os dois rins, direito e esquerdo, e sobre esses dois rins nós temos então duas glândulas adrenais. Essas glândulas estão postas sobre os rins, porém não tem uma ligação sanguínea, né, entre os rins e as glândulas, tá? Então aqui só a localização anatômica. E essas glândulas adrenais, elas apresentam então uma função importante no nosso organismo, especialmente pela produção dos hormônios cortisol, tá? E dos hormônios aldosterona, que serão então abordados especialmente nessa aula. Aqui nós temos então o eixo de controle secretor do cortisol. Percebam que na aula anterior nós falamos sobre o hormônio GH, né, o hormônio do crescimento, e o hormônio TSH, então o hormônio que estimula a secreção dos hormônios da tireoide, tá? Então nós abordamos, né, dois eixos neuroendócrinos, e nessa aula em específico nós vamos abordar então esse eixo de secreção do ACTH, que é o hormônio, então, adrenocorticotrófico. Vejam que o nome dele já diz, né, a ação do hormônio, em que local que ele vai agir. Então, o hormônio adreno de adrenais e corticotrófico pela ação desse hormônio no córtex da glândula adrenal, tá? Então, esse eixo de secreção dos hormônios, né, especialmente aqui o cortisol, nós temos o hipotálamo, responsável pela secreção de um neurohormônio, no sistema porta, hipotalâmico adeno-hipofisário. Esse hormônio, esse neurohormônio vai chegar até a adeno-hipófise, então, né, prestem atenção que nós estamos falando da adeno-hipófise e não da neuro, tá? Na adeno-hipófise estão localizados os corticotrofos, que são as células que respondem, então, aos hormônios, aos neurohormônios hipotalâmicos, e essas células, né, corticotrofos aqui, secretam o ACTH. O ACTH alcança a corrente sanguínea e vai atuar, então, na glândula adrenal, né? Nas duas glândulas suprarrenais ou adrenais, tá? Que estão localizadas, então, sobre os rins. Quando nós falamos na glândula adrenal, eu coloquei aqui para que vocês consigam observar. A glândula adrenal, ela tem um córtex, né? E uma região medular. A região medular, se vocês forem recordar, nas aulas anteriores, lá do sistema nervoso, a gente trabalhou sobre adrenalina e noradrenalina. Então, o córtex secreta adrenalina e noradrenalina como um hormônio, tá? Nessa aula, a gente vai abordar, então, o córtex, a ação do hormônio ACTH estimulando a secreção de cortisol. Então, vejam que o córtex, ele apresenta 3 camadas. A zona glomerulosa, que é mais externa, a zona fasciculada, que está aqui no intermédio, e a zona reticular, que é a mais interna do córtex, tá? Então, percebam que cada uma dessas zonas apresenta uma secreção específica, né? Uma secreção principal, na realidade. A zona glomerulosa secreta aldosterona, a zona fasciculada secreta um glicocorticoide, sendo esse o principal aqui desses glicocorticoides, o cortisol, e a zona reticular secreta hormônios sexuais, tá? Então, hormônios masculinizantes especialmente. Todos os hormônios produzidos no córtex da suprarrenal, então nessa região, né, nessas 3 regiões que eu mostrei para vocês anteriormente, eles têm como precursor uma molécula lipídica. Então, lembrem das nossa primeira aula, né, especificamente da classificação dos hormônios de acordo com as características químicas, que nós temos os hormônios proteicos e peptídicos, os amínicos e os hormônios esteroides. Então, os hormônios produzidos, sintetizados aqui no córtex da suprarrenal, são hormônios esteroides, ou seja, tem como precursor uma molécula lipídica, que nesse caso é o colesterol, tá? Então, todas essas células que estão aqui formando essas 3 camadas, né, do córtex da adrenal, utilizam o precursor, o colesterol, para a síntese de aldosterona, utilizam o colesterol para a síntese do cortisol
e também utilizam, né, o colesterol para a síntese de hormônios esteroides sexuais, tá? Então, especialmente aqui os hormônios masculinizantes, tá? Então, vejam que eu coloquei aqui para vocês que essas células, né, do córtex adrenal, elas têm receptor para LDL. O LDL, ele tem um núcleo que tem uma grande quantidade de colesterol. Então, essas células, tá, das 3 camadas, internalizam o LDL e utilizam o colesterol para a síntese dos hormônios. Então, lembrem, tá? Todo hormônio que é um esteroide, ele tem como precursor uma molécula lipídica. Ou seja, todo hormônio esteroide não pode ser armazenado. Então, a célula produz esse hormônio. Como ele tem afinidade pela membrana, ele passa diretamente pela membrana e vai para a corrente sanguínea, tá? Então, eu não consigo armazenar a aldosterona, eu não consigo armazenar o cortisol na célula produtora. Assim que eu produzi, que eu sintetizei, tá? Esse hormônio, ele vai para a corrente sanguínea. Lá na célula-alvo, onde o cortisol vai atuar, onde a aldosterona vai atuar, né? Então, nós temos um receptor que está dentro da célula-alvo. Lembrem, se é um hormônio esteroide, passa pela membrana e o receptor geralmente está no interior da célula-alvo. Vamos iniciar, então, pelo eixo secretor do hormônio cortisol. O cortisol, gente, ele é um hormônio considerado hormônio do estresse, tá? Então, fatores estressores estimulam o hipotálamo, tá, a secretar hormônios que promovem um aumento da secreção de cortisol no final, né, desse eixo neuroendócrino. Então, toda vez que nós temos um fator estressor, seja esse fator estressor físico ou psicológico, nós temos o estímulo para a secreção do cortisol, tá? Então, aqui eu tenho, né, esse eixo especificamente com os 3 níveis, com os 3 hormônios associados. Então, percebam, o hipotálamo, ele vai ser estimulado, lembrem que o hipotálamo é uma região, né, do encéfalo, tá? Que está localizado em torno do terceiro ventrículo. Então, nós temos os fatores estressores e o ritmo circadiano estimulando a liberação do CRH. Quem é o CRH? Hormônio liberador de corticotrofina, tá? Então, lembrem que toda vez que eu tenho RH, significa hormônio liberador, né? Vem do inglês, hormone release, tá? Expliquei isso para vocês lá na primeira aula, né? Então, eu tenho o CRH sendo secretado por neurônios do hipotálamo quando eu tenho um fator estressor. Esse CRH vai ser secretado no sistema porta hipotalâmico adenohipofisário, aquela rede de capilares que nós vimos na primeira aula. Então, nós temos esse CRH alcançando a adenohipófise, e na adenohipófise o CRH vai estimular os corticotrofos. Os corticotrofos, por sua vez, secretam o ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, hormônio que atua nas adrenais, no córtex dessas adrenais. Quando o ACTH atua lá no córtex da adrenal, as células da zona fasciculada, então a zona intermediária, como nós vimos no início dessa aula, secretam o cortisol. Então, elas utilizam do precursor, que é o colesterol, convertem esse colesterol em cortisol. O cortisol é um hormônio esteroide, né? Então tem afinidade por lipídio, passa diretamente pela membrana das células da zona fasciculada e alcança a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, o cortisol então vai ser distribuído por todo o organismo e vai atuar em células que têm receptor para o cortisol, tá? Como que o nosso organismo mantém os níveis de cortisol dentro de níveis ideais, né? Dentro daquele mínimo e do máximo, como nós vimos que todos os hormônios se mantêm. O cortisol, ele faz feedback negativo. Então, conforme tem o aumento do cortisol na circulação, o próprio cortisol atua na adenohipófise, inibindo os corticotrofos, né? Então, reduz a secreção do ACTH, e o cortisol também atua no hipotálamo, reduzindo a secreção de CRH, tá? Então, lembrem que a manutenção, né, dos níveis ideais dos hormônios no nosso organismo ocorre por feedback negativo, tá? Como o cortisol é um hormônio esteroide, lembrem na nossa classificação lá dos hormônios esteroides.
ele precisa ser transportado associado a proteínas, tá? Conjugado a proteínas. Então, cerca de 90% do cortisol que alcança a corrente sanguínea é transportado associado a proteínas, tá? Então, por exemplo, aqui a transcortina é um tipo de proteína associada ao cortisol. Quando o cortisol alcança a célula-alvo, ele se desliga dessa proteína e se difunde, então, até o interior da célula-alvo, tá? O cortisol, ele é um hormônio chamado de glicocorticoide. Então, ele faz parte dos hormônios glicocorticoides. O que significa isso? São hormônios que atuam elevando a glicose plasmática. Então, toda vez que eu tenho aumento da secreção do cortisol, eu vou ter a glicose, a glicemia desse paciente, dessa pessoa, elevada. Então, o cortisol, ele preserva os níveis glicêmicos, ele mantém, né, a glicemia disponível, a glicose, perdão, disponível, para que não falte glicose para o sistema nervoso central, especialmente durante situações de estresse, tá? Então, o cortisol, um dos principais papéis, né, do cortisol no organismo é a manutenção da glicose, tá? Evitando a hipoglicemia. O que seria uma hipoglicemia? Redução da glicose circulante até que a pessoa tenha, né, mal-estar associado a isso. Por que nós precisamos evitar a hipoglicemia? Porque o sistema nervoso central não consegue armazenar glicose e precisa captar essa glicose constantemente da corrente sanguínea, tá? Então, observem aqui que o cortisol, ele tem essa secreção, né, associada ao ritmo circadiano. Então, percebam que o cortisol, ele tem o pico secretor antes do despertar, tá? Então, o cortisol, ele prepara o nosso organismo para situações estressoras, como também ele é secretado durante momentos estressores. Então, quando nós consideramos o ritmo circadiano, né, a variação de secreção dos hormônios dentro de 24 horas, observem que antes do despertar, a secreção do cortisol é maior, tá? Então, ele prepara o nosso organismo para uma situação estressora, que é o despertar. Eu sempre dou o exemplo, né, do despertar de forma tranquila, voluntária. Então, quando você não coloca o despertador, né, esse despertar, ele é mais tranquilo, ele é menos estressor para o organismo, porque o cortisol em si favoreceu esse processo, tá? Quando nós colocamos o despertador, por exemplo, nós despertamos em resposta a um estímulo, né, que é o despertador, e nem sempre nós temos o pico de cortisol nesse momento. Então, o nosso organismo não está preparado para aquela situação de estresse, tá? Então, a secreção do cortisol é do tipo contínua, sempre nós temos a secreção de cortisol, mas tem picos de secreção, tá? Então, é pulsátil, tendo o principal pico secretor antes do despertar. Então, pessoas que trabalham, por exemplo, à noite, né, elas dormem durante o dia e lá no final do dia, antes do despertar, é o pico do cortisol delas, tá? Então, aqui, claro e escuro, né, durante a noite e durante o dia, isso especialmente para pessoas que têm hábitos diurnos. Mas quando a pessoa troca, então, né, o turno, a secreção do cortisol vai ser sempre antes do despertar dela, tá? Isso é importante que vocês entendam. Quanto tempo o cortisol fica circulando no organismo? A partir do momento que ele é sintetizado e cai na corrente sanguínea, nós temos de 60 a 90 minutos, tá? Desse cortisol circulando na corrente sanguínea e estimulando, então, as células-alvo. Quais são os efeitos do cortisol no organismo? Então, eu fiz uma separação aqui por tecido, né, e por funções de modo geral. Então, vejam que o cortisol, ele atua reduzindo a atividade do sistema imunológico, tá? Então, ele atua como um imunossupressor. Quando vocês têm, por exemplo, alergia de pele, algo assim, percebam que na pomada, né, que vocês fazem uso tópico, vai estar escrito que na composição que é um glicocorticoide, tá? Então, tem a ação similar ao do cortisol. Então, o cortisol em si, ele atua nas células do sistema imunológico, reduz a migração dessas células, então as células brancas, os leucócitos, né, não conseguem migrar como antes de uma região para outra, então é um efeito imunossupressor. Além disso, o cortisol, ele também inibe a produção de fatores inflamatórios, então quanto menos fatores inflamatórios,
produzidos, né, menor vai ser a atividade do sistema imunológico, tá? Então, associe o cortisol como um imunossupressor. O fígado, então no fígado o cortisol favorece a gliconeogênese. O que é isso? Pegar um substrato, como por exemplo aminoácidos, lactato, e converter em glicose. Então lembrem, eu falei para vocês que o cortisol ele é um glicocorticoide. Ele estimula hiperglicemia, aumento da glicose plasmática. Então vejam que a ação, né, no fígado, favorecendo a gliconeogênese, estimula a produção de mais glicose. No músculo, o cortisol estimula catabolismo. Por isso que as pessoas que têm, né, níveis crônicos de cortisol têm dificuldade, níveis crônicos elevados, né, de cortisol têm dificuldade de ganho de massa magra, tá? O cortisol ele estimula a quebra de proteínas. As proteínas liberam, então, né, esses aminoácidos na corrente sanguínea e os aminoácidos são utilizados pelo fígado para a síntese de glicose, tá? Alguns desses aminoácidos, né? No tecido adiposo, o cortisol ele estimula a lipólise. Então, quebra do triacilglicerol, liberando ácidos graxos na corrente sanguínea, tá? Na função cerebral, o cortisol tem a função, então, de alteração de humor, de memória, concentração e aprendizado. Então, em condições ideais, né, nós temos o cortisol favorecendo aprendizado, aumento da concentração, favorece memória, tá? E aumenta o estado de atenção da pessoa. Quando tem excesso de cortisol na corrente sanguínea, isso costuma atrapalhar, então, o processamento, tá? Via sistema nervoso central. Então, a pessoa acaba tendo déficit de aprendizado, não tem uma boa concentração, não consegue gerar memória, tá? E o humor dela é alterado. Então, essa pessoa acaba tendo um humor mais associado ao estresse mesmo, sendo mais explosiva, tá? Então, o cortisol em níveis ideais, ele tem funções importantes no organismo. Quando excede, né, a concentração desse hormônio no organismo, nós temos efeitos patológicos associados a esse excesso de cortisol, tá? Então vejam que o cortisol ele é extremamente importante para que os hormônios, né, as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, assim como o glucagon, atuem nos tecidos. Então, sem a ação do cortisol, esses outros hormônios aqui não têm uma atuação plena, tá? Então, o cortisol ele também tem efeito permissivo para as catecolaminas e o glucagon. Outra questão importante do cortisol é que o cortisol ele tem uma ação de redução da capacidade reprodutiva. Eu sempre dou o exemplo de mulheres que querem engravidar, né? E acabam esperando muito por esse momento. E toda vez que não dá certo, né, mensalmente, quando elas percebem que não engravidaram, elas vão atingindo um nível maior de estresse. Isso faz com que iniba ainda mais o eixo reprodutor. Geralmente, quando a mulher desiste, né, fala, eu não, nesse momento não desisti, não vou mais tentar engravidar. E aí acontece a gravidez, né? Então vejam que o cortisol tem o efeito de inibir o eixo reprodutivo, tá? Então o cortisol é um hormônio essencial à vida, porque ele mantém especialmente a glicemia, tá? Nós temos então a remoção das adrenais, leva à morte se não tiver um tratamento adequado. E nós temos então o cortisol sendo um hormônio lipídico que atua nas células-alvo, sistema imunológico, no fígado, no músculo, no tecido adiposo, no sistema nervoso central e nos demais tecidos, promovendo transcrição gênica. Então, o cortisol se liga a um receptor que está dentro da célula e promove transcrição gênica de diversas proteínas que regulam essas funções aqui, tá? Então, o efeito do cortisol na célula-alvo, ele é um pouco demorado, em função de que o cortisol tem essa ação, né, de estimular transcrição gênica. Assim, o cortisol ele tem um efeito catabólico no organismo. O que significa um efeito catabólico? Ele estimula a quebra de substrato energético. Então, ele estimula a quebra, o gasto de glicogênio, que está armazenado no fígado. Ele estimula a quebra, né, a proteólise de proteínas que estão especialmente no tecido muscular estriado esquelético. Também estimula a lipólise, tá? Então, esse efeito catabólico é em relação à quebra desses substratos energéticos, e esses substratos, então, são levados para a corrente sanguínea, né? Sendo utilizado, então, pelas outras células. Vejam que mantém a glicemia durante o jejum,
então esse efeito, né, da produção de mais glicose pelo processo de gliconeogênese hepática e reduz a sensibilidade à insulina. Então, torna as nossas células menos sensíveis à insulina. A insulina estimula a captação de glicose, tá? Então, dessa forma, se eu reduzo a sensibilidade à insulina, o tecido muscular, o tecido adiposo capta menos glicose e vai sobrar mais glicose para o cérebro. Nós temos, então, a ação do cortisol também inibindo a absorção do cálcio intestinal e reduz a deposição de cálcio nos ossos, tá? Então, isso pode estar associado aqui, o excesso, né, de cortisol em uma condição crônica, a maior propensão à fragilidade dos ossos. Então, esses ossos tendem, né, a ter maior propensão à quebra. Nós temos também o estado de alerta e de ansiedade causado pelo cortisol. Então, em níveis ideais, o cortisol ele é importante para manter o estado de alerta, né, o estado de vigília. Porém, quando se tem um excesso crônico de cortisol, esse estado de alerta ele aumenta e gera, então, junto com ele, a ansiedade. Os efeitos imunossupressores e anti-inflamatórios, que nós comentamos, então, no slide anterior, vejam que o cortisol ele reduz a mobilidade, né, dos leucócitos e reduz a liberação de citocinas, de mediadores inflamatórios. Então, o cortisol ele inibe uma enzima que se chama fosfolipase A. Essa enzima fosfolipase A, ela está dentro dos leucócitos, nas células brancas. Então, quando o cortisol inibe a fosfolipase A, os mediadores inflamatórios, como por exemplo, leucotrienos, prostaglandinas, eles têm redução na sua produção. E são esses leucotrienos e prostaglandinas que estimulam a vinda de outros leucócitos, de outras células para o local de inflamação, tá? Então, quando eu inibo, né, via cortisol, a fosfolipase A, eu vou produzir menos mediadores inflamatórios. Então, eu tenho um efeito aqui anti-inflamatório e imunossupressor. Muito bem, além disso aqui, como eu coloquei para vocês, a inibição das funções reprodutivas. Como que nós temos, então, né, a ação aqui do cortisol inibindo a sua própria produção? O cortisol, como eu disse para vocês lá no início da aula, ele tem um efeito de feedback negativo. Ele faz o feedback negativo na secreção do ACTH e feedback negativo para a secreção de CRH. O cortisol também, ele tem uma ação que pode mimetizar um outro hormônio, que é a aldosterona. Isso significa que o cortisol, a estrutura química do cortisol e da aldosterona é muito similar, tá? Então, em níveis baixos, né, em níveis ideais, o basal, o que é normal de cortisol, ele não tem o efeito da aldosterona. Mas quando a pessoa está em uma condição de hipercortisolismo, excesso de cortisol, o cortisol ele consegue se ligar a receptores da aldosterona. E a aldosterona ela estimula a captação de sódio no organismo, tá? Então ela estimula a captação de sódio lá nos rins, evitando a perda de sódio. Quanto mais sódio nós temos no organismo, maior vai ser a reabsorção de água, né? Maior a retenção de líquido. Então, vocês já devem ter associado em algum momento que quando a pessoa faz tratamento com corticoides, né, com cortisol, corticoides de modo geral, essa pessoa ela acaba inchando, né, ela tem edema subcutâneo. Isso ocorre especialmente pelo efeito, né, desses glicocorticoides sobre os receptores de aldosterona, tá? Então, a aldosterona, ela é um mineralocorticoide, estimula a reabsorção de sódio. Isso faz com que ela seja um mineralocorticoide, favorecendo o aumento da pressão arterial e de edema, tá? Corporal. Então, o excesso de cortisol, excesso de glicocorticoides, sejam fármacos, podem levar, então, a esse edema, porque nós temos uma ação sobre os receptores de aldosterona, estimulam o receptor de aldosterona, porque a estrutura é muito similar, tá? Do cortisol e da aldosterona. Isso faz com que se retenha sódio além do que seria ideal. Isso faz com que a água seja retida por osmose e então o processo de edema se instala. Aqui, só demonstrando então
que nós temos o efeito de catabolismo, de quebra para carboidratos, lipídios e proteínas. A síndrome de Cushing, ela é conhecida como uma condição de hipercortisolismo. Então, vejam que o excesso de cortisol, de forma crônica, então a gente não pode pensar, né, em picos agudos de secreção de cortisol, e sim uma condição em que se tem a secreção de cortisol elevada constantemente ao longo de semanas, meses e até anos, tá? Então, essa é a síndrome de Cushing, uma condição de excesso de cortisol crônico, tá? Quais são, então, as causas, né? Tratamento crônico com esteroides anti-inflamatórios, então, medicações, né, que estão associadas aqui a estruturas muito similares ao cortisol, os glicocorticoides, tumores hipofisários, secretores de ACTH, ou mesmo tumores adrenais secretores de cortisol. Qualquer uma dessas três condições podem levar, então, à síndrome de Cushing. O que a pessoa apresenta? Adiposidade no tronco, né, abdômen e face. Então, essa região do tronco e da face, nós observamos deposição de gordura, tá? Hipertensão, devido aos efeitos, né, da aldosterona, que mimetizam a aldosterona. Então, lembre, excesso de glicocorticoide, excesso de cortisol. O cortisol mimetiza a aldosterona, então se liga, né, especificamente ao receptor da aldosterona, porque tem uma estrutura muito similar, tá? E acaba aumentando a reabsorção de sódio nos rins. Isso leva, então, à condição de hipertensão. Perda de tecido adiposo subcutâneo e conjuntivo nas extremidades. Então, a pessoa que tem síndrome de Cushing, embora a face e o tronco tenham um aumento da adiposidade, nós temos, então, redução do tecido subcutâneo, do tecido adiposo subcutâneo, que é embaixo da pele, especialmente nas extremidades, tá? Então, os braços, né, e as pernas. Perda de mineral ósseo, então a osteopenia e osteoporose está presente na maioria desses indivíduos, tá? Perda de massa muscular e fraqueza. Lembrem que o cortisol, ele promove proteólise, tá? Então, associado a isso. Hiperglicemias, lembrem então que o cortisol estimula o aumento da glicose circulante e reduz a sensibilidade à insulina. Então, a pessoa desenvolve hiperglicemia, né, em função dessa resistência à ação da insulina, igual a diabetes do tipo 2. E menor resistência a infecções. Isso está associado, então, ao efeito anti-inflamatório do cortisol, tá? É importante entender que o cortisol ele tem um efeito preventivo, né, no nosso organismo. Então, em condições de estresse, percebam que as pessoas, muitas vezes, elas não adoecem no momento do estresse. Depois que passa o período estressor, por exemplo, uma pessoa cuidando dos pais no hospital. Quando a pessoa que ela está cuidando do hospital recebe alta, geralmente é a pessoa, né, que estava ali cuidando que acaba adoecendo. Isso é em relação, então, ao cortisol. Enquanto a pessoa está em uma situação estressora, o cortisol vai inibindo as ações do sistema imunológico. Quando a pessoa volta, né, ao estado, remove o fator estressor, o cortisol volta a níveis ideais e dessa forma, então, a pessoa acaba tendo os efeitos, né, do sistema imunológico contra os patógenos, tá? Então, por isso que as pessoas que têm síndrome de Cushing têm menor resistência a infecções, porque o sistema imunológico dessa pessoa está reduzido, né? A atividade imunossupressora que faz com que se tenha essa redução da atividade do sistema imunológico. E a outra condição, então, que é o hipocortisolismo, uma condição em que as pessoas não conseguem produzir a quantidade de cortisol ideal, tá? Essa síndrome é chamada de síndrome de Addison. Então, nós temos a destruição autoimune do córtex, da adrenal, daquelas células, né, que secretam o cortisol. Isso reduz a secreção de todos os esteroides corticais. Então, eu vou ter redução de cortisol, vou ter redução de aldosterona, tá? Então, eu tenho menos enzimas para a produção de cortisol. Então, eu posso ter uma condição de destruição autoimune ou uma situação genética em que eu tenho menos dessas enzimas produtoras. Então, duas situações que podem levar à síndrome de Addison. O que a pessoa desenvolve, então, nessa síndrome? Dificuldade para manter a pressão arterial, né? Lembrem que nós precisamos reter sódio para que eu tenha gradiente osmótico retendo água.
Então, se eu produzir menos aldosterona, eu não consigo reter a quantidade de sódio ideal e, dessa forma, eu não consigo manter pressão arterial. Aumento do potássio no líquido extracelular, isso porque a aldosterona, que nós já vamos ver, né, esse hormônio, ela aumenta a eliminação do potássio, então a perda de potássio na urina. Se eu tenho menos aldosterona, eu vou perder menos potássio na urina, isso é ruim, tá? Porque nós temos o aumento de potássio no líquido extracelular, no plasma. Então, na síndrome de Addison, o aumento do potássio no líquido extracelular acontece. Hipoglicemias, associado aqui à redução do cortisol, menos cortisol, menor capacidade de manter a glicemia em momentos de estresse, tá? Então, a pessoa fica mais propensa a ter quedas de glicose disponível, né? Uma condição aqui de hipoglicemia. E pigmentações escuras na pele, porque nós temos o estímulo dos melanócitos. Por que ocorre, de fato, então, essa situação? Na realidade, toda vez que o nosso organismo ele precisa estimular cortisol, nós temos um gene, tá? Um fragmento de DNA, que dá origem ao ACTH e diversas outras proteínas. Quando nós temos a produção do ACTH, também é produzido o alfa-MSH. Esse alfa-MSH estimula a síntese de melanina. Então, vejam, uma pessoa que tem síndrome de Addison, ela não tem os níveis de cortisol dentro do ideal, portanto, ela não vai fazer feedback negativo. Se ela não faz o feedback negativo, eu vou ter maior produção de ACTH pela expressão de PONC, tá? Que é esse gene. Se eu tenho maior produção de ACTH, consequentemente, eu vou ter maior produção de alfa-MSH. Então, é característico de pessoas que têm a síndrome de Addison apresentar uma pele com uma pigmentação como se fosse bronzeamento, tá? Então, essa é uma característica comum da síndrome de Addison. E a aldosterona é outro hormônio, que também é um esteroide, produzido pelas células do córtex da adrenal. Então, a aldosterona ela é produzida pela zona granulosa, tá? Do córtex da adrenal, então uma zona diferente, né, da região fasciculada, que é a região que secreta especialmente cortisol, tá? Então, essa zona granulosa é a mais externa do córtex da adrenal. A aldosterona é um hormônio esteroide, então também é lipídico, que tem uma ação mineralocorticoide. O que significa ser um mineralocorticoide? Na realidade, tem o estímulo estimula a reabsorção de sódio, evita a perda de sódio na urina e estimula a secreção de potássio na urina. Então, essa é a ação principal da aldosterona, reabsorver o sódio e secretar, perder mais potássio na urina, tá? Então, a aldosterona é responsável pela regulação eletrolítica, né, das taxas de sódio e de potássio. Então, sendo o principal regulador do volume do líquido extracelular e, dessa forma, da pressão arterial. Por que isso, gente? Quanto mais sódio reabsorvido, mais água vai ser retida, maior a minha volemia, volume de sangue, e maior o aumento da pressão arterial. A aldosterona também é lipídico, como eu disse, é um esteroide, por isso precisa estar associado a proteínas para o transporte. E tem uma meia-vida, então uma duração, né, na circulação de 20 minutos em média. Então, olha só, quando que nós temos a liberação da aldosterona principalmente? Toda vez que os nossos rins têm redução da disponibilidade de sangue, então tem uma perfusão sanguínea menor, a chegada de sangue nos rins é menor do que deveria, então vejam, redução da perfusão renal, nós temos o estímulo das células granulares, tá? Que são as células que estão na arteríola aferente. Aqui eu peço para que vocês lembrem das aulas de renal do módulo anterior, tá? Nessas células da granulosa, elas secretam uma enzima que se chama renina. A renina vai para a corrente sanguínea e converte o angiotensinogênio, que é uma proteína, em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 na corrente sanguínea vai ser convertida a angiotensina 2. E vejam só, a angiotensina 2 estimula a secreção de aldosterona.
Então, toda vez que a pessoa tem uma condição de hipotensão, redução, né, da pressão arterial, menos sangue vai chegar aqui para os rins, então a pressão de perfusão vai ser menor, consequentemente eu vou ter aumento da angiotensina 2, que vai levar ao aumento da secreção da aldosterona. Quando a aldosterona aumenta, essa aldosterona atua lá nos túbulos renais, aumentando a reabsorção de sódio, tá? Então, é importante que vocês entendam aqui, né, que toda vez que reduz a entrada de sangue da perfusão renal, as células da granulosa estimuladas liberam então a renina, isso aumenta, né, a secreção de angiotensina 2 e, por consequência, de aldosterona, tá? Então, a aldosterona tem essa ação nos rins, como eu coloquei aqui para vocês. A aldosterona entra lá nas células dos túbulos renais, né, especialmente túbulo contorcido distal, ducto coletor, e favorece a deposição aqui de proteínas transportadoras para sódio e potássio nas células na membrana apical, tá? Então, vejam aqui, mais canais de sódio, mais canais de potássio, mais bomba sódio e potássio, lá nos túbulos renais. Isso vai fazer com que a bomba sódio e potássio sempre lance sódio para fora, potássio para dentro. Gerou uma diferença de concentração, onde o sódio, que está menos concentrado dentro da célula, passa do interior do túbulo para dentro da célula e de dentro da célula para o sangue. O potássio, maior concentração dentro da célula, vai passar para o túbulo, né, sendo liberado na urina. Então, vejam que a aldosterona, inserindo essas proteínas de membrana e a bomba sódio e potássio, vai fazer com que o sódio seja reabsorvido e o potássio seja secretado, né? Então, mantendo as concentrações de sódio e de potássio no organismo. Outro estímulo para a secreção de aldosterona é o aumento do potássio plasmático. Toda vez que ocorre, né, uma condição de hipercalemia, que é o aumento do potássio plasmático, também tem estímulo para a secreção de aldosterona. Então, eu posso ter uma redução de volemia, né, consequentemente aumento da angiotensina 2 como um estímulo, e eu posso ter o aumento do potássio plasmático, que é uma condição que eu chamo de hipercalemia, que também leva ao aumento da secreção de aldosterona, tá? Então, a aldosterona, ela é importante porque ela aumenta a reabsorção de sódio, importante para a manutenção da pressão arterial, né? Então, quando a pessoa ela tem aldosterona ausente ou uma concentração muito baixa, ela tende a desidratar e ter condições de choque circulatório, né? A volemia fica tão reduzida porque ela não tem gradiente osmótico para reter água no organismo. Então, isso leva ao choque circulatório. Ela apresenta, então, hipercalemia, ou seja, aumento de potássio no líquido extracelular. Isso altera a excitabilidade cardíaca, tá? Então, a pessoa tem problemas cardíacos associados ao excesso de potássio. Aldosterona em excesso, hipertensão, porque retém muito sódio. Hipocalemia, então, porque vai secretar muito potássio na urina. E alcalose metabólica, porque a aldosterona também estimula a liberação de H+, tá? Lembrem que o H+ deixa o nosso sangue ácido, né? Se eu liberar muito H+ na urina, eu vou ter uma situação de alcalose. Então, o meu pH, né, ele tem um valor muito alto e acaba entrando em alcalose, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam, nessa aula especificamente, é que todos os hormônios produzidos no córtex da adrenal são hormônios que nós chamamos de esteroides, ou seja, derivam então de um lipídio, que esses hormônios não podem ser armazenados, assim quando são sintetizados, eles já se difundem, saem da célula endócrina, alcançam a corrente sanguínea e vão atuar então em receptores, né, de membrana na célula-alvo, e irão atuar em receptores que estão dentro da célula-alvo, tá? Porque eles passam diretamente pela membrana, alcançando, então, o citoplasma, né? Lá no citoplasma se ligam a receptores e atuam, então, especificamente lá no núcleo, na expressão gênica. Então, nós não temos como armazenar, né, esse tipo de hormônio, tá? Então, e associem também a ação do cortisol no organismo e a ação da aldosterona.